A questão da violência sexual em Albufeira, do aumento da criminalidade em Albufeira, eh, especialmente, e em Portugal, porque existe uma grande percepção de toda a gente de problemas a nível de segurança. Em Portugal, por causa da imigração, em Albufeira, especialmente na Rua da Oura, também pela questão dos turistas. Um, Isto envolve fatores complexos que vão para além de simplificações sobre turistas ou imigrantes, e venho fazer a minha análise sobre este assunto. Olá, o meu nome é Fernando Teodósio, bem-vindo ao meu canal. Neste canal fala sobre negócios, tecnologias e lifestyle. Os casos reportados na Rua da Oura, em Albufeira, são exemplos do que se passa em Portugal, mas acrescido do fato do turismo e do comportamento de risco, que só é comparável com Lisboa e Porto. Isto são situações que as pessoas têm, as pessoas assistem aos vídeos que aparecem nas redes sociais e que não são mostrados pela imprensa. Na imprensa só aparecem alguns casos, e mesmo a imprensa de televisão e jornais, etc., mesmo assim dão um grande destaque a estas coisas, embora menos. E existe uma percepção dos portugueses bastante grande, e acredita-se que a virada à esquerda está a acontecer em Portugal, aconteceu nestas últimas eleições, mas eu acho que ainda vai ser muito mais, tal como é a tendência europeia. Pronto, existem casos em Albufeira, como agressões a turistas do género feminino, principalmente, e depois há aqueles incidentes de nudez dos ingleses a simular sexo e essas coisas, sexo explícito. E depois há aquela questão de esfaqueamentos à porta de uma discoteca. Depois há aquelas questões de há quem ache que é uma questão que não tem a ver com turistas nem com imigrantes, também acontece com os portugueses, mas depois também há aqueles que dizem que os portugueses que já fazem isso, nós temos que aguentar com eles, não temos é que aguentar com os turistas e com os imigrantes e com os refugiados, e com esses a fazer crimes, só os que interessarem para Portugal. De qualquer forma, a área da Rua da Oura está a ter uma imagem de degradação comportamental. Então, qual foi a resposta institucional? Bem, a Câmara de Albufeira está a implementar o Código de Conduta com multas até 1.500 euros para uso de trajes de banho fora da praia ou atos obscenos em público, e a colocação de 70 câmaras de videovigilância a serem instaladas para cobrir excessos. Medidas parecidas com esta também se passam noutras áreas do país, umas mais musculadas, outras menos musculadas. Só agora é que estamos a entrar no verão em Portugal, que vai durar até setembro, mais ou menos. Vamos ver o que é que vai dar, para tirar mais conclusões, porque tem sido falado ao longo do outono e inverno, 2024-2025, agora vamos ver na prática o que é que vai acontecer. Bom, eu posso contar uma história. Quando eu há 2 anos estive em Londres, já a meio de setembro, e voltei, estive lá uma semana, portanto quando voltei já estávamos a chegar ao fim de setembro, e em Portugal, nomeadamente no Algarve, Albufeira, Ria da Oura, já estamos com aquele turismo menos massivo. Os jovens já não estão tão presentes como em julho e agosto, e já existe ainda um turismo britânico, mas é aquele turismo de casais com um bocadinho mais idade, que já não tem nem 18, nem 22, nem 25 anos, embora continuem a existir. E o que é facto é que o voo tipo em 20 de setembro, que eu não me lembro dia, vinha cheio. Eu ouvia lá as meninas que deviam, eu nem sei se tinham 17 anos ou se tinham 19 anos,
vinham muitas sozinhas, em grupo, e vinham a falar lá em discotecas e tal, embora eu não percebesse tudo o que elas diziam pela distância, pelo barulho, etc. E também pela minha falta de jeito em inglês, que eu sou fluente, mas não sou assim tanto, não é? Sou médio alto, mais ou menos. E depois quando elas chegaram lá, quando chegamos, como elas passaram, como são britânicas, tiveram que passar pela imigração, levaram um bocadinho mais tempo, mas eu ainda as vi a apanhar o táxi, a falar na Rua da Oura e tal, Albufeira, então imagine-se como é que será em julho ou em setembro, será mais complicado, não é? Voos ainda mais cheios e pessoal que vem de propósito para ir para a Rua da Oura porque tem muita fama pelos britânicos. E eu vi isso com os olhos numa época que já não era assim tão alta. Ainda é época alta, mas não é. Está a descer para a média. Bom, e é assim: os turistas e os imigrantes, eles fazem as coisas. Nós vemos aí os indianos, ou indostâmicos, ou como quiserem chamar, a tirar fotografias às crianças, eu já vi. E depois, quando nós estamos a olhar com ar muito sério, eles até riem da nossa cara e às vezes até começam-nos a filmar a nós ou a falar em videoconferência com outras pessoas a mostrar-nos. Isso aconteceu, portanto posso falar. E já vieram ter comigo a fazer perguntas sobre onde é que eu trabalhava e coisas assim. E pronto, às vezes eu estou a fazer compra de supermercado com a esposa. É claro que ela vai para uma prateleira, eu às vezes vou para outras prateleiras, às vezes até secções ao lado, e quando eu volto para ter com ela, lá está um endostâmico a falar com ela. Não quer dizer que seja sempre um endostâmico, mas na maior parte das vezes são. Portanto, existe. E, pronto, isso, e uma coisa é falar, não é? Outra coisa é serem insistentes. Porque a minha esposa nem fala inglês e eles são insistentes, são chatos. Pronto, então aquela opinião de nós acharmos, dos portugueses acharem, ou cada vez mais portugueses estão a achar que já nos bastam os nossos a fazer esse tipo de coisas e outro tipo de coisas, que estamos aqui a falar de crimes e de desrespeito com as mulheres, crimes em geral e este tipo de crime. Já nos basta aos nossos, não temos que aguentar com os outros. E então, se eles não contribuírem para Portugal para trabalhar e para fazerem coisas que sejam necessárias, tem que se cumprir a lei. Nem estou a falar em criarem leis novas, é só cumprir a lei que já existe, já era muito bom. O problema é que a lei não está a ser cumprida. A lei de aceitação dos imigrantes e da permanência deles, etc. Bom, e depois há outra questão que é o contexto sociocultural, machismo, desigualdade, impunidade. Pronto, isto aqui é uma linguagem um bocado progressista, eu sei, mas também temos que ter em atenção que no mundo ocidental ainda existe uma espécie de cultura machista que vem do passado e a objetificação feminina. Então ainda há um bocadinho de desigualdade de género na Europa e no mundo ocidental por causa dessa herança escravocrata que alimentavam a violência contra as mulheres. E as campanhas turísticas históricas sexualizam a imagem da mulher portuguesa, isto do passado, não é? Reforçando os estereótipos que a coisificam para os turistas. Eu, na minha experiência, nessa altura eu não tinha vivenciado nos anos 90, que foi o final da minha adolescência, e início da idade adulta, ainda nos anos 90, era a altura que eu ia mais para a Rua da Oura como cliente e ia passar lá noitadas até às tantas da manhã, às vezes até ao amanhecer,
e depois até ia tomar o pequeno almoço ou o café aos locais que estavam abertos ou até aos vendedores de comida de rua. E eu em 93 e 94 estive na Dinamarca e, como eu já falei em outros vídeos, e por acaso a publicidade que faziam a Portugal, que eu vi muita publicidade em Portugal por lá também, era mais como praias desertas, com pescadores, pronto, aquele Algarve dos anos talvez 50 ou 60, que já não existia. Eu sabia que aquilo, pronto, em 90 ainda havia lá os barcos de pesca, hoje em dia ainda há, mas nos anos 90 ainda se via muita coisa, mas era só um pequeno espaço. Mas acredito que, pelo que eu já vi, que a publicidade feita aos britânicos não era parecida à dos dinamarqueses. Bem, e depois temos a questão das turistas. Existem muitas turistas por aí, algumas até adolescentes, como eu vi ou pelo menos com uma aparência de adolescente, eu vi nesse voo, em finais de setembro, grupos de mulheres a vir, se calhar até voltavam no mesmo dia ou no dia a seguir. Às vezes os ingleses são muito de viajar para qualquer lado da Europa, tipo a ir e voltar no mesmo dia ou ficar lá só o fim de semana, porque se calhar o poder de compra é mais acentuado. E não é só a Inglaterra, depois também há outros países que têm outro tipo de capacidade que não os portugueses, né? E conseguem fazer essas coisas. Talvez os outros é mais com Espanha, embora os britânicos também vão para a Espanha. E então estas mulheres que vêm de férias sozinhas ou em grupo ou algo assim, podem ser vistas como alvos fáceis devido ao anonimato das pessoas que estão nestes locais, como a Rua da Oura, e o consumo de álcool e o desconhecimento do território. É uma situação que acontece. Por isso é que chamam que é o sexo frágil. E a combinação de embriaguez pública e a sensação de impunidade cria ainda mais cenários de risco. E existem falhas sistémicas, falta de polícias públicas eficientes, o descanso do poder judicial nestas alturas, e depois aquela situação que eu já falei de culpabilizar a vítima. Então foste para lá assim vestida e tal, estás à procura de problemas e tal, também se não quiseres problemas volta para o hotel, e assim, em bocas desse género. Tipo, saíste sozinho, olha, tens que aguentar. Pronto, e depois existe a questão do turismo e imigração, que eu já falei bastante, que são fatores agravantes, mas não está provado estatisticamente que sejam causas diretas. Mas é facto que os comportamentos turísticos são disruptivos. Albufeira é conhecida como um destino de turismo de excessos. Os britânicos conhecem Albufeira como, e nomeadamente a Rua da Oura, como um local para que se pode fazer excessos à vontade, e por isso eles vêm cá, e por isso os de cá consentem esses excessos, que é para terem mais clientes, para terem pessoas que venham em voos em manada para vir para Rua da Oura, Albufeira, e depois voltarem, fazerem as suas festas malucas, a ver se eles vestidos com fatos bastante loucos. Quando eu atualmente não vou lá muito, mas quando passo por lá é para tratar de outros assuntos, e às vezes durante o dia, às vezes são 4 da tarde e 5 da tarde, já está a acontecer muita coisa que eu vejo. Então a concentração de bares e festas promove situações de embriaguez e perda de inibição. Não há uma ligação direta entre nacionalidade e violência sexual, e também
atualmente em Portugal essa estatística também não se faz, na minha opinião devia-se fazer, e por isso talvez não haja uma ligação tão direta à imigração e ao turismo. E os casos recentes envolvem também agressores locais, e depois quando se diz que não são identificados, pensa-se que são locais, ou que sejam turistas, mas também podem ser imigrantes. Depois o pessoal mais virado para a área da esquerda, do progressismo, diz que a imigração, eles também têm a desigualdade. Então a imigração é citada como grupos vulneráveis, os imigrantes e os refugiados, e são mais propensos a aceitar propostas enganosas ligadas ao tráfico humano, por causa da pobreza e exclusão, e dizem que não há uma predisposição cultural para a violência. Por outro lado, há quem diga que eles, a nível da cultura deles, não respeitam as mulheres, mas acho que toda a gente concorda que quando existe um extremo de pobreza e exclusão, e por razões de sobrevivência, pode aumentar o crime e o tráfico humano, como já é muito usual naquelas terras asiáticas. Então os imigrantes, no fundo, trazem a cultura deles e a criminalidade deles. Depois também não temos cá os melhores deles, porque os melhores deles são muito bons, mas se vierem para cá os piores, isso não é bom para Portugal nem para a Europa. Para não falar de terroristas e esse pessoal mais extremo, que é uma situação que também temos que considerar a nível Portugal e europeu. Depois temos as dinâmicas de violência sexual, o poder e a não atração. A ideia que a mulher se apaixonará pelo agressor é um mito perigoso. A violação é um ato de poder e controle, frequentemente enraizado em normas machistas que objetificam o corpo feminino, e o tráfico e a violência refletem relações desiguais de género socialmente construídas. Depois, em contextos turísticos, a rotatividade dos visitantes e a dificuldade em identificar agressores facilitam a impunidade. E a PJ depende de provas como filmagens que nem sempre estão disponíveis. E então há falta de responsabilização e há falta de sentido de impunidade. E há o sentido de impunidade. Não há falta, é demais. E as respostas estruturais que são necessárias para resolver o assunto. É mais fácil falar do que fazer, mas claro que tudo aponta para um reforço policial e jurídico. Albufeira, foi notícia que Albufeira pediu à Ministra da Administração Interna, na altura, mais policiamento e clareza legal para processar excessos. E depois temos a questão de educação e prevenção, para a desconstrução de estereótipos para os residentes em Portugal. Pois há quem que não esteja de acordo com campanhas governamentais usando o nosso dinheiro. O pessoal mais de direita, o pessoal de esquerda normalmente está muito a favor deste tipo de políticas. Mas de qualquer forma tem que se fazer alguma coisa também neste sentido, seja como for. Depois temos a cooperação com o setor turístico. Os empresários de bares e hotéis estão a ser pressionados a recusar clientes embriagados ou sem a roupa, além de fixarem os códigos de conduta. Por outro lado,
os bares e hotéis, muitas vezes, dizem assim, se nós não aceitarmos os embriagados, nós perdemos 40% ou 60% da faturação e nós só temos um ou 2 meses de muita faturação e não sei o quê. Isto é um ciclo vicioso difícil, e depois a embriaguez também leva a essas coisas, e há muita violência, e depois há os outros que são oportunistas no meio da confusão. Tem casos de violência sexual em Albufeira, decorrem de uma combinação perigosa, comportamentos turísticos desregrados, normas de género tóxicas, lacunas na segurança pública, e acontece em Portugal inteiro também, em todas as zonas turísticas, e nas ruas normais também acontece muita coisa, não é só nas zonas turísticas. E então há indícios de que imigrantes ou turistas estejam estimulados a cometer crimes, entre os quais a violação de mulheres, porque a objetificação da mulher em contextos de festa e somada à impunidade cria terreno fértil para crimes. A solução exige uma ação integrada entre polícias públicas, fiscalização rigorosa e uma mudança cultural, e não generalizações sobre grupos específicos, e depois há quem defenda uma reação mais musculada contra estas coisas, contra os imigrantes, contra os turistas, e reforço da polícia mesmo naquilo que podem fazer. E depois já há aquele medo de que os próprios polícias depois também não sabem usar o poder adicional e por isso não querem dar tanto mais poder. Enfim, temos aqui um bico de obra. O vídeo já está com mais de 21 minutos, 22, então já não vou falar mais sobre o assunto. Fica a dica, clique, curtir, goste, like, comente, porque este assunto eu só falei umas coisinhas. Diga se está de acordo, se acontece na sua região, se você estiver no estrangeiro, se for estrangeiro, qual é a sua opinião, vai em seguimento disto. Eu também não dei só a minha visão, tentei dar as visões todas possíveis, mas eu não consigo dar as visões todas, porque eu não consigo dar uma volta de 360 graus, não é? E partilhem e inscrevam-se ou subscrevam o meu canal. Eu, quando eu digo inscreva-se, estou a falar para os brasileiros, que acho que é mais de 50% dos meus subscritores neste momento, e dos visualizadores nem tanto, mas mesmo assim devem ter para aí 40%. E esperem pelo próximo vídeo, e fui.